A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Muito bom dia para você. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje. Antes de começar a falar algumas coisas, eu quero orar. Orar para que o Espírito Santo possa vir de forma poderosa sobre a tua vida. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Vem de forma poderosa sobre a vida dessas pessoas que aqui estão. Que tua presença graciosa, que tua presença poderosa, que tua presença possa se manifestar nos corações, nos lares, na vida das pessoas. Que elas possam sentir a tua presença, o teu toque, o teu abraço, Espírito Santo. Agora, mais Espírito Santo eu te peço, mais Espírito Santo aumenta a intensidade da tua presença manifesta e que nada mais possa permanecer nesses lugares a não ser a tua presença. Em nome de Jesus, vem com o teu fogo santo e destrói tudo aquilo que não é da tua índole, que não é da tua presença. Todo fogo estranho, tudo que não vem de ti, seja destruído pelo teu fogo santo, e assim eu te peço. Abençoa essas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje estamos no nosso 33º dia de leitura da palavra. Glória a Deus. Estamos aqui seguindo a nossa leitura, que você possa ter aprendido nesses dias até agora, né? Até agora você tem aprendido muito sobre aquilo que o Senhor tem ministrado aos corações. Eu peço perdão, é o nosso 33º dia. Vou ficar corrigindo isso aí. Nosso 33º dia. 33 dias aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E a nossa leitura de hoje, ela vai se basear no livro de Êxodo, do capítulo 10 ao capítulo 12. Ainda vamos continuar com aquela parte que Moisés está falando com o faraó, e o faraó endurece o coração, mas aí o povo consegue sair do Egito. Mas antes de continuar a leitura, eu vou pedir que você se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, dá aquele like abençoado para abençoar esse canal, comenta e diz aí o que você tem vivido e o que o Senhor tem ensinado em tua vida. Em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Familiares, amigos, colegas de trabalho, todo mundo que precisa ouvir a palavra do Senhor. Que precisa sentir o Senhor falando aos seus corações. Porque esse canal não é sobre mim, não é sobre uma performance e não é sobre alguém que quer aparecer, mas é sobre alguém que quer ser usado pela palavra do Senhor. É sobre alguém que quer trazer um pouco do reino de Deus aqui para a terra, para que possa abençoar a sua vida e a vida das demais pessoas, da sua família e dos seus amigos, seus familiares. Então, o evangelho não termina em você. O evangelho não é sobre mim, não termina em mim, não termina em você. O evangelho, ele é para ser difundido. Essa é a nossa grande comissão. Então, compartilha. Compartilha para que as pessoas saibam que o Senhor é Deus e o que o Senhor fala por meio da sua palavra. Então, eu quero começar a leitura. Pegue seu cafezinho e vamos começar a ler essa palavra profética. Essa palavra aqui é a palavra do Senhor. E o Senhor fala. É a Bíblia, ela fala, porque ela é viva, é a palavra viva do Senhor. E sobre essa palavra, nós temos a nossa regra de fé e prática, e o Senhor nos instrui todos os dias. Esse é o maior manual da vida. Todo e qualquer livro não é nada na frente da palavra do Senhor. Então, vamos ler e continuar nosso plano de leitura anual. Êxodo, capítulo 10. E assim prosseguimos a leitura.
O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração, e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, e o que restou, depois da chuva de pedras. E comerão todas as árvores que crescerem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, até o dia de hoje, em que estabeleceram a terra até os dias de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então, os oficiais de faraó disseram: até quando esse homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó e lhe disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os rebanhos e com o nosso gado. Iremos, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, que eu permitir que vocês saiam e levem junto crianças. Vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês farão, que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e como toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu a mão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território, e eram muitos, numerosos. Antes deste, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outro assim, porque cobriram toda a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que a chuva de pedra não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tirem de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para os céus, virão trevas sobre a terra, trevas que possam apalpar. Moisés estendeu a mão sobre os céus, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade em suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você queria que nos providenciar animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos que escolher alguns para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los ir.
Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará cair. E quando deixar vocês caírem, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher peça ao seu vizinho objeto de prata e ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: perto da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais, porque contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos os seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença do Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro. Então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todos os ajuntamentos da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas suas 2 ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que comerem. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não como o animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queima. E assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar a casa em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como uma festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação. E também, no 7º dia, terão a santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem as festas dos pães sem fermentos,
para, nesse mesmo dia, tirei, porque nesse mesmo dia, tirei os exércitos de vocês do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pão sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações, como somente pão sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolham e peguem cordeiro para suas famílias, para a família de vocês. Matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas ombreiras, o Senhor passará em cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, responda: é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou de noite todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levante-se e saiam do meio do meu povo, vocês, filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também vocês as suas ovelhas e seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a massa de pão, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com suas roupas sobre seus ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor dos egípcios, de maneira que estes davam o que pediam e despojaram os egípcios. E assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Então, era cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitos animais, e acharam pães e fermentos da massa que levava do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram o Egito foi por 430 anos. Aconteceu que, ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Os estrangeiros e os assalariados não comerão dela. O cordeiro deverá ser cozido numa só casa, comigo numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem o osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa, que primeiro seja circuncidada todas as pessoas de sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra
e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo seus exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Que o Senhor traga discernimento a cada um de vocês nessa manhã. E que vocês entendam que para o Senhor não existe negociação. Para o Senhor não existe meio termo. Para o Senhor não existe situação de voltar atrás daquilo que se promete. Quando o Senhor dá uma ordenança aos nossos corações, devemos ter um coração humilde e receptivo para entendermos e ser sensível à palavra dele em nossas vidas. E não sermos como o Faraó, obstinado e de coração duro. Essa obstinação nos leva a algo que o Senhor trouxe sobre a terra de Israel. A terra do Egito, perdão. A terra do Egito era uma terra politeísta. Era uma terra repleta de religiosidade e de ritos formais. E precisava o Senhor endurecer o coração do Faraó para que cada um dos deuses representados fossem derrotados. E o povo de Israel pudesse enxergar a glória de Deus e saber que o Senhor é Deus. Não era só por conta do Faraó. Era por conta do próprio povo de Israel. Para que o povo de Israel entendesse que só havia um Deus e só havia um Senhor, que é o Senhor dos Exércitos. E há uma profecia sobre a questão da Páscoa. A Páscoa que simboliza a retirada do povo de Israel do Egito e a vitória do Senhor do povo, a libertação. Então eles celebravam essa Páscoa da forma como estava sendo dito ali. E eles tinham que sacrificar um cordeiro, não podiam deixar para o outro dia e nem tirar dentro da casa, nem quebrar os ossos. Tinha que ser assado. Havia um porquê. Mais tarde vocês saberão porquê. Então, aprendam. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele tem segredos escondidos. O Antigo Testamento, escreva o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, ele tem segredos escondidos que apontam só para uma pessoa no Novo Testamento. E tudo que está no Antigo Testamento aponta para Jesus no Novo Testamento. Então, não há o que se esconder, não há o que dizer de forma contrária, porque essa é a palavra profética, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. O Senhor abençoe as suas vidas. O Senhor abençoe essa manhã. Que o Espírito Santo possa te conduzir, te dar um dia extraordinário. Quanto a isso, eu peço que você se inscreva no canal, vai estar um link aqui, você pode clicar aqui e se inscrever, e aqui embaixo vão ter uns vídeos, vão ter uma playlist com os demais vídeos da leitura bíblica durante o ano, e vai ter um vídeo específico que eu vou selecionar para que você continue e entenda aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. O Senhor abençoe você nesse dia, que o Espírito Santo possa trazer discernimento à sua mente, inteligência e sabedoria. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã. Tchau, tchau.